Continuamos a nossa conversa de hoje aqui no cenário político do pré-sexta, né? Quinta-feira, tá quase lá. O que eu vi de gente tuitando hoje, Vonúvio, que hoje tinha cara de sexta-feira, olha, vou lhe dizer, foi mais de 5 pessoas que eu vi isso. E eu também tava com essa sensação, viu? Peraí, 5 pessoas, então ali tem muita gente mesmo, viu, cara, do seu ciclo, achando que hoje é quase o final de semana. Do meu ciclo, Vonúvio. É. Eu não tô querendo dizer que o mundo todinho tava dizendo que hoje era sexta-feira, não, Vonúvio. O que eu tô falando é da expectativa para o fim de semana. A expectativa para o dia de amanhã, que tem jogo do Brasil, é uma rotina diferente, muda tudo, fica um clima diferente na cidade. E esperamos que o dia termine festivo, né? Termine festivo, Carol, e me parece que esse final de semana vai ser bem prolongado, porque se não me falha a memória, tem jogo do Brasil agora na sexta e na segunda-feira. Sim. É isso mesmo, Alcaci? Então, é um grande final de semana aí com jogos do Brasil. Cassi, nosso auxiliar aqui do estúdio, especialista aí no jogo, é o meu palpiteiro oficial, viu? Aqui, inclusive ele fica analisando todas as jogadas na hora do jogo. Ele sempre faria melhor do que qualquer um, viu, Vanu? É verdade. Grande fã de Neymar. Inclusive já tem o WhatsApp do Neymar para saber se ele vai jogar na segunda-feira. Valeu, Alcaci. Olha, apesar dessa conversa toda sobre sexta e futebol, a gente está aqui conversando sobre educação, viu? Eleição que aconteceu para as direções de escolas estaduais. A gente está conversando com o Jadson Arnaud, que é o diretor da 12ª DIREC, Direção de Educação e Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Então, você manda aí sua pergunta sobre o assunto, mas manda aí também sua opinião sobre outros assuntos, sobre o jogo de amanhã, sobre a sexta-feira. Eu tô na expectativa, Vonúvio. Você tá mais do que eu, inclusive. Mas tem notícia, então, agora. Vamos de notícia. Vamos lá. A apresentação das propostas para o pregão que visa a contratação de uma empresa para administrar a praça de convivência aqui em Mossoró foi feita no dia 29 agora. No entanto, de acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, o Franklin Felizardo, o processo ainda segue, porque foi necessário o encaminhamento de documentação complementar das empresas. Sendo assim, ainda não há definição sobre quem ganhou o processo. Por enquanto, a disputa acontece entre 3 empresas, segundo o secretário. Vamos continuar acompanhando este processo, que é muito importante, Carol Ribeiro, porque o seguinte, hoje já teve, você está aqui, hoje já teve o lançamento do Mossoró Natal, né? Que é ali na Estação das Artes, está muito bonito, inclusive. Hoje é o lançamento da Festa de Santa Luzia. A cidade ganha um aspecto, além de cultural, turística, né? De turismo religioso, principalmente. E nós não temos o nosso principal equipamento de economia ali no corredor cultural, que envolve a gastronomia, que envolve música, artistas, enfim, que é ali a Praça da Convivência. Então, é preciso ter essa definição de quem vai assumir ali a administração da Praça de Convivência, nesse modelo, né, de parceria público-privada. E a gente espera que isso possa acontecer agora, nesse começo de dezembro, para que até o final do ano já possa ter movimento ali, já possa ter vida ali no corredor cultural, né? A gente espera, né, que neste mês de de dezembro para janeiro, tudo possa se transformar ali naquele setor. Pois é extremamente necessário, Vonúvio. É uma falta de Mossoró a praça de convivência estar da forma com que está até agora, 6 meses depois de ser entregue, reformada. Então, tem que realmente agilizar, isso tem que ir para frente. Vamos voltar a nossa conversa com o Jadson Arnaud, que está aqui com a gente, diretor da 12ª DIREC. Jadson, sobre este processo de eleição para diretores de escolas, quantos diretores foram escolhidos na quarta-feira? A jurisdição 12 DIREC, que compreende a cidade de Mossoró e mais 7 cidades vizinhas, nós temos 71 unidades de ensino. Em tese, deveria ter ocorrido já nessas 71 unidades de ensino, nessas 71 escolas. Mas por motivos de não atender aos requisitos da portaria das eleições e da própria Lei 585 de 2016, várias candidaturas em 11 escolas, para ser mais preciso, não foram homologadas.
né? Não, por vários motivos, porque às vezes os candidatos não realizaram os cursos que são, né, para ser realizados, não tinha um prazo de 2 anos no mínimo na escola, enfim, por outros motivos também. Então, nós realizamos eleições, Carol, em 60 escolas e, repito, foi um processo muito tranquilo. Mesmo nessas 3 escolas que tivemos disputa, também foi tranquilo, o processo não foi questionado, né? Aliás, o que tem sido uma prática, né? Está sendo questionado aí o processo para presidente, mas nas nossas escolas não. Acho que também isso é muito fruto do nosso trabalho, das comissões eleitorais. Essas comissões são constituídas na própria escola, escolhidas em reuniões, assembleias ou no conselho escolar. Nós temos 2 técnicos dentro da DIREC que faz a orientação também de todo o processo e tem uma comissão eleitoral central que é dirigido, né, pela nossa secretária Márcia Gugel, que tem representação do movimento estudantil, representação do sindicato, né, tem representação de escola, das DIRECs, enfim, bem ampla, que conduz o processo a nível de Estado. Jadson, professor, quais são os direitos e os deveres, né, destes novos diretores e diretoras que vão assumir aí por um período de 3 anos essas unidades escolares? Isso, além da Lei 585, que disciplina, né, todo o processo, ou em grande parte do processo de gestão, Vonúvio, né, e lá, né, está estabelecido, né, quais são esses... Primeiro, aquilo que preconiza a própria Constituição, né, que são os direitos dentro da administração pública, né, que é o processo democrático, de lisura, de publicidade, né, de isonomia, enfim. Não é muito diferente do que está na própria Constituição, não, que rege toda a administração pública de uma forma geral, né? A Lei 585 vai dizer isso, nós trabalhamos muito essas questões junto com os gestores e tem coisas que são fundamentais na gestão pública. Não é só para os gestores, diretores de escola e vice, mas é para o diretor da DIREC, é para o secretário de Educação, e é aquilo que de fato está na Constituição, que nós bem conhecemos, né? Tratar a coisa pública de forma republicana, como se diz, de forma séria, proba, né? Da ciência de todos os atos, publicidade, né? Legalidade, tudo isso. Jadson, quais são os requisitos para as candidaturas? No mínimo, né, ter 2 anos já de efetivo exercício na escola, ser professor efetivo ou funcionário efetivo. Por exemplo, os trabalhadores de empresas terceirizadas não têm requisito para eles poderem votar nem ser votado, né? Além de não responder, obviamente, processo administrativo, processo criminal, né? Isso aí é o mínimo que se espera em todo processo. E ter também participado dos cursos, né? Ter participado de cursos que são oferecidos pela própria Secretaria de Educação durante esse ano, né? Então, esses são os principais requisitos. E para votar, Bruno, só para pegar aqui a sequência, quem é que pode votar e qual é o peso de cada um dos votos? Pronto, excelente pergunta, porque muita gente pensa que eu vou lá na escola votar para diretor. Não, ele tem que saber quais são os critérios para você votar e ser votado. Para votar, tem que estar aluno, né, estar matriculado e ter no mínimo 12 anos. O conjunto de todos os alunos de uma instituição de ensino representa 25% do total, né? Os servidores, professores, no mínimo professor, para votar, precisa estar, né, lógico, lotado na escola, no hall da escola. Para ser votado tem que estar no mínimo 2 anos. Os funcionários, como eu já disse, temporários, não temporários, mas de empresas terceirizadas, como a SG, porteiro, eles nem votam, nem podem ser votados. Pais de alunos com alunos matriculados na escola, ou responsáveis. Cada segmento desse representa 25%. Tem algum período, depois dessa votação, né, que foi concluída ontem, algum período para prestação de contas do ano atual e posse desses novos diretores? Excelente pergunta. Nós temos ou já tivemos num passado bem recente, e eu sou testemunha, Vanu, que ao assumir uma direção de uma escola,
nós nos deparamos com flagrantes e grandes dificuldades para a gente dar de conta dos primeiros meses nessa escola. Foi constatado terra arrasada, né? E aí, a questão do processo de transição de quem está saindo, muitos foram reeleitos e outros estão saindo por não preencher esse requisito de já ter dois mandatos. E aí ele vai ter que sair. Qual é o período do mandato? 3 anos, né? Renovar por igual período. Algumas já completaram 6 anos e por isso ele já não atende esse requisito, né? Para reeleição, teremos gestores novatos. Então, assim, a gente está fazendo um esforço muito grande para que a gente faça valer um processo de transição com muito compromisso e com muita qualidade de quem está saindo para entregar para quem está entrando. O processo dos gestores reeleitos, nós não vamos ter esse processo de transição. É uma reeleição, né? Mas os novos gestores terão que e aí a 12 Direct vai estar atenta, é uma orientação do próprio governo do Estado, da Secretaria da Educação, que a gente esteja atento, para que não aconteça o que aconteceu com o diretor Jadson, quando assumiu uma escola, que assumiu a escola cheia de dívidas, cheia de problemas. E não foi só, né? Tem um depoimento de vários gestores que isso era uma prática muito comum. Enquanto diretor da Direct, nós não admitimos, de maneira alguma, que quem vai assumir uma escola, assuma uma escola com problemas, com dívida. Nós vamos exigir um processo de transição agora em dezembro, muito, muito efetivo e muito eficiente. Dia 7 de dezembro está marcada a posse desses novos gestores em Natal pela governadora Fátima. Jadson, em relação também a esse ponto que você citou no iniciozinho do programa, sobre não ter relação ou ligação política com entes públicos, entes políticos. Como é que funciona isso? Então, é de conhecimento público, né? É público e notório o fato dessas indicações políticas, elas revelarem, em algumas situações, eu não vou dizer todas, não posso ser leviano, de uma promiscuidade muito grande de relação, né, entre quem indicou e o indicado que vai estar no cargo. Sob pena de não atender a essa promiscuidade, digamos assim, ser colocado para fora e colocar outro. Na gestão democrática não é assim. O diretor da Direct, a governadora Fátima, ninguém da política vai chegar lá de diretor e agir dessa forma. Mas existem pessoas que são filiados a partido, que tem... Quanto isso é tranquilo, não se exige esse, né, um critério. Aliás, a gente até defende que todo mundo seja filiado a algum partido, mas a gente não vai olhar e vai atestar isso, ó, você é de tal partido, portanto, a Direct, o governo do Estado, vai querer que oriente uma gestão nesse sentido. Não. Não é por aí, porque aí você fere a própria lei, os princípios da gestão democrática, né? E não é o diretor, e não se encerra a gestão democrática com a eleição de diretor e vice. Vem o mais importante, é a consolidação, é a formação e consolidação e a efetividade do conselho escolar. E aí no conselho escolar, ele é tanto consultivo como ele é deliberativo. E uma própria assembleia escolar, que é consultiva e também deliberativa. Se essas instâncias, além da gestão, funcionarem, nós teremos a consolidação do processo democrático nas escolas. É bem verdade que isso é em tese. Professor, temos dificuldade de ainda fazer valer isso. E o Ministério Público tem nos ajudado muito nesse sentido. O senhor falou da questão de interferência política, mas algo que vem bem da política, né? Da política tradicional que a gente conhece e, por vezes, acontece também em escolas, que é o assédio aos professores, aos estudantes. Quem ganhou tenta, de alguma forma, enfim, fazer ali toda uma cena, né, de assédio. A Direct está prestando atenção nisso também para evitar esse tipo de atitude? A gente entende que a escola, ela não é uma ilha. A escola, ela está inserida dentro de um contexto social, dentro de um contexto econômico e dentro de um contexto político. E as pessoas tendem, dentro desse contexto, levar princípios, modos de vida, forma, pensamento, formas de agir para dentro da escola também. Então, se minha prática fora não é nada prática de uma pessoa que preza pela democracia, preza pela discussão coletiva,
de forma transparente, de forma republicana, a minha vida, se eu penso assim, eu levo isso para a escola também. Então, cabe aí às outras instâncias colocar, digamos assim, elementos para que essas coisas não aconteçam. Respondendo concretamente, ainda existem essas práticas dentro do processo de gestão democrática que são condenáveis, que não faz jus à própria lei e os princípios que a lei, né, preconiza, existe. Mas nós, enquanto DIREC, Secretaria da Educação, governo, o próprio sindicato, que tem assento, né, e tem processos de gestão nesse sentido, vai fazer com que a gente possa estar alinhando, né, esses pensamentos, essas práticas, esse agir para aquilo que é essencial e que é a essência da lei. Mas que nós somos seres humanos, temos forma de pensar e de agir e vamos agir conforme a gente acha que é o melhor, que, enfim. Mas aí, a lei, o que é lei? A lei é algo que está escrito. Se nós não colocarmos em prática, ela só vai estar escrita. Vamos falar mais sobre esse assunto no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta.